Oi, eu acho que eu comecei, que nós estamos aqui ao vivo e eu vou adorar. Eu já vi que a minha Roseli maravilhosa de São Paulo está aqui. A Marilda, boa noite, com os nossos corações cheios de amor para que possamos absorver os ensinamentos da Miriam. Muito obrigada, Marilda. Tereza, a Roseli, Daiane, seja bem-vinda, Roseli. A nossa sala está cheia. Por favor, aonde você estiver, coloca para mim aonde você está. Eu sei que a Roseli está em São Paulo, que ela já até colocou São Paulo. A Marilda eu não consigo lembrar, é muita gente. Rosane, Rosi, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas todas vocês. Eu adoro quarta-feira. Eu já gostava de quarta-feira antes. Janaína, que delícia, São Paulo. Seja bem-vinda, Janaína. Edna, de Minas Gerais, de Contagem. Seja bem-vinda, Edna. Eu adoro quarta-feira à noite. Eu já gostava antes, porque é o meio da semana. Então, já me dá essa sensação do final de semana tá chegando, o que eu vou fazer. Agora, então, com os nossos encontros, a quarta-feira virou um dos meus dias favoritos. Cristina, seja bem-vinda. Simone, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Nossa sala hoje está maravilhosa. Rosane de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Tocantins. Eu adoro esses lugares todos. E eu adoro saber que, apesar dessa tecnologia me deixar um pouco com dor de barriga, não vou mentir para você, Marilda do Rio de Janeiro, da Vila da Penha, uau! Apesar da insegurança às vezes, porque nos 2 últimos encontros, vocês viram que eu fiquei na mão na metade, né? E aí eu voltei. Só de saber que eu posso chegar em Tangará da Serra. Olha, eu fico arrepiada, chega a me emocionar saber que eu chego em todos esses lugares. Quarta-feira abençoada, verdade. E hoje o nosso dia tá, que eu vou dizer, eu tô com a minha folhinha, porque eu faço assim, ó, eu sei o tema, e aí eu começo a pensar no que eu vou falar do tema. Débora, Rio de Janeiro, Silvia de Florianópolis, eu começo a pensar o que eu vou abordar com o tema. E aí a minha cabeça começa a rolar, eu vou nos meus livros, nos meus mentores, e falo como é que eu vou fazer. E aí, 1 dia, 2 dias antes do encontro, eu já começo a pensar nos slides, no que eu vou mostrar. Eu sou muito visual. E aí, quando eu termino os slides, que aí eu vou contando a minha história na cabeça, aí eu fico com uma folha, que eu coloco alguma coisinha do slide e principalmente a sequência do slide, porque eu nunca sei o próximo, qual vai ser. E o nosso encontro de hoje me inspirou demais, e eu vou dizer por quê. Eu garanto, eu sei que vocês estão amando esses encontros, eu recebo mensagens maravilhosas. Ediele do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Eu recebo mensagens maravilhosas, mas esse encontro, lembra que eu falei na semana passada que a gente vai ter o mês de fevereiro mais tranquilo? Que a gente vai pegar um pouco mais leve, a gente vai falar mais de sedução, como Célia tá dando interferência. O que está acontecendo? Ups. Vocês estão me ouvindo bem? Oi. Tava dando interferência, tava dando eco. Então tá bom, então estão me ouvindo. Então eu vou dizer que hoje a gente vai sair daqui poderosa, porque eu garanto que o que a gente conversar hoje vai te dar mais poder, mais consciência, mais inteligência para atrair, para impressionar o homem. Como, e algumas pessoas me perguntaram isso, como eu trabalho com mulheres em busca de romance e, na verdade, sozinhas, eu sempre que eu faço o meu material, eu penso principalmente na mulher sozinha que não consegue viver um relacionamento. Porém, aquela mulher que já tem alguém também vai se beneficiar, porque ela pode usar tudo o que a gente falar agora no relacionamento dela. E aí ela vai
melhorar o relacionamento que ela já tem. Ela vai renovar o relacionamento que ela já tem. Caneta, papel, você vai querer anotar essas dicas. No final do encontro, você vai ter dicas preciosas, e eu tenho os números das dicas, os passos que você vai ter. E o que eu quero dizer é que, com esses passos, principalmente as meninas que me escrevem falando, eu não consigo chamar a atenção dele. Esses passos são, sim, essenciais para chamar a atenção do homem num começo de relacionamento. Vamos lá? Eu vou dividir minha tela com vocês e vou começar a mostrar o meu slide, que eu preparei com muito carinho para nosso encontro de hoje. E eu quero que vocês, por favor, só me falem que estão vendo o primeiro slide, que é como impressionar nos primeiros encontros. Então, o que eu quero dizer, solteira e sozinha, Rosane, vou falar uma coisa, solteira e sozinha por enquanto, e a Roseli está falando solteira sim, sozinha nunca, exatamente, solteira sim, sozinha nunca, porque quando a gente começa a mudar a nossa vibração, a gente começa a atrair uma vida melhor, a gente vai impressionar o outro quando a gente está bem por dentro. Não adianta a gente estar mal por dentro, querer impressionar o outro. E aí eu vou estar falando no de hoje. Eu quero, já de cara, falar uma coisa para vocês. Eu vou sim dar dicas, os passos, o que vocês vão fazer, uma receitinha para impressionar o homem. Mas o mais importante no meu trabalho de coach é saber que eu te ajudo a você pensar do seu jeito. Eu não quero que você pegue essa receitinha que eu estou dando hoje e faça exatamente dessa forma. Mas eu quero que você pense como é que você vai poder usar o que nós falamos aqui com o seu estilo. Porque isso é o mais legal. Você descobrir o seu estilo. Ninguém é como você. E você pode sim impressionar alguém sendo do jeitinho que você é. Eu quero falar rapidamente, e eu estou fazendo isso porque umas meninas falaram assim, você tem que se apresentar nos encontros, porque tem gente que não te conhece. Então, rapidamente, e para quem me conhece vai gostar de saber que eu sou uma life coach profissional, trabalho há muitos anos com IFT, eu sou certificada com os melhores professores de IFT, de Guided Imagery, que é a gente usar a nossa imaginação de uma forma guiada para atrair o que nós queremos. E eu trabalho também com a terapia da linha do tempo. Eu tenho vários cursos de programação neurolinguística, de coaching, e eu tenho 2 livros. Um é o Ready for Romance, que é o Pronta para o Romance. E o outro é a Roda do Sucesso, que é para atrair cliente profissional de beleza, assim como a Roseli aí em São Paulo. Como eu faço para atrair cliente? Tem a receita, sim, para a gente atrair as pessoas que nós merecemos atrair. Mais importante de tudo, antes de eu dar no próximo slide o primeiro passo, eu quero que você saiba, não existe nada de errado com você. Quanto mais autêntica, quanto mais com tranquilidade você vibrar sua luz, mais você atrai o homem. Você não precisa deixar de ser quem você é para conseguir impressionar alguém. Porque eu já vou dizer que se você não estiver mostrando quem você é de verdade, este alguém não é para você. Então, não existe nada de errado com você. Se até agora você não atraiu, é porque ele não apareceu na sua vida, ou então não foi o momento certo, mas uma coisa é você achar que tem alguma coisa errada com você, e a outra coisa, errado fora.
Então, vamos dizer, às vezes as circunstâncias não ajudam, os fatos não ajudam, o dia a dia não ajuda, mas você é perfeita do jeito que é. Eu vou até pedir para você escrever a primeira coisa. Eu sou perfeita do jeito que sou. E dessa forma eu consigo impressionar o homem que é aquele para mim. Eu já estou dizendo aqui, ó, amém. Você merece isso. E as minhas meninas que me acompanham sabem que a gente vem aqui acreditando que nós merecemos viver amor. E para que isso aconteça, a gente tem que mostrar quem a gente é de verdade. Eu ia chamar de step, de passo número 1, mas eu achei melhor chamar de passo número 0. E esse passo 0 me fez pensar naquele seriado que está passando aí no Brasil, que é aquele Felizes para Sempre. Eu estou assistindo pela internet. E no Felizes para Sempre tem a nossa linda Paola Oliveira, que é a mais comentada agora. E eu já vou dizer para vocês uma coisa. Vocês acham que aquela mulher maravilhosa consegue impressionar a todos? Não. Nem a Gisele Bündchen, nem a Paola Oliveira, ninguém, nem a Juliana Paz, que eu acho maravilhosa, Julia Roberts, ninguém impressiona a todos. A gente querer impressionar mais do que um é uma autossabotagem. Então, eu garanto para você que é impossível você agradar a todos, mas se você focar naquele que é aquele certo para você, é impossível que você não impressione. Porque com as nossas receitinhas aqui, fica muito fácil ele perceber quem você é. Então, o nosso passo 0 é assim, ó, desista de impressionar. Principalmente se você está tentando impressionar alguém que não quer ser impressionado. Sabe por quê? É perder tempo. E um problema que eu vejo muito com as mulheres e as minhas clientes, as minhas parceiras, e até comigo antes. Esse nosso encontro de hoje foi o que mais me despertou lembranças do passado. Eu lembrei de muita coisa. E eu me lembro de alguns homens que passaram na minha vida e que eu quis impressionar e que foi, vamos colocar entre aspas, um tempo perdido. Porque se a pessoa está resistente, a gente tem que acreditar que nós somos boas o suficiente e que ele não está disponível para a gente. Então, o nosso passo 0 é desista de impressionar quem não quer ser impressionado e foque em quem está aberto para você. Ana, seja bem-vinda, não tem problema que você se atrasou, você é sempre bem-vinda, depois você dá uma olhada no comecinho. E aí a Roseli está certo quando diz, a gente, com a nossa autenticidade, a gente começa de dentro. É a gente ter confiança do que estamos vibrando, de que nós valemos ouro e de que nós não queremos impressionar todo mundo, porque isso é muito cansativo e não chega em lugar nenhum. E aí agora a gente vai, então, para o meu passo número 1, que é encontre rapidamente algo que vocês possam ter em comum. Claudete, seja bem-vinda, Zayla. Não tem problema o atraso, vocês estão pegando o bonde andando e vamos lá. Passo número 1 para fazer com que ele sinta uma atração por você. Encontre rapidamente alguma coisa que vocês tenham em comum. É lógico que a gente gosta de pessoas parecidas. E o que acontece com isso? Nós, quando a gente... E eu vou explicar isso de uma forma muito simples. Quando a gente consegue
Vamos supor que eu chegue numa festa vestida de vermelho, que nem essa menina dessa imagem. Se eu ver alguém vestido de vermelho, eu já, de uma certa forma, eu já olhei e já sinto meio que uma atração por ela. É impossível você ver alguém vestido com a mesma cor e todo mundo diferente, sem que nossa, que você já tem uma atração de cara, certo? E eu tô dando um exemplo bobo para você entender o que eu quero falar. Quanto maior a atração, vamos supor, eu sou corintiana, super corintiana. Então, vamos supor que eu encontre alguém de futebol que seja corintiano, eu vou ter mais atração de conversar futebol com ele do que com um palmeirense. Pelo amor de Deus, eu não sou fanática, eu amo todos e adoro todos, mas eu estou dando exemplos claros para vocês. Então, quando você descobre alguma coisa no homem que ele gosta e você tem também um interesse, você já ganhou muitos pontos. E aí eu vou te explicar uma coisa legal, que é no nosso complemento desse passo. Quando você souber de alguma coisa dele, que você possa surpreender, por favor, faça, porque você já ganhou 10 pontos de cara. E eu deixei ali, ó, Todd com música brasileira, eu com o jogo de xadrez. Até para eu não esquecer de explicar para vocês. Eu não gosto de ficar dando muito exemplo do meu relacionamento, mas como eu disse, esse encontro de hoje me fez lembrar muita coisa, muita bola dentro que eu dei. E uma coisa que eu gostei, o meu marido ele é americano. Então, para quem não sabe, ele é americano. Ele agora fala português, mas quando eu o conheci, ele não falava português. E aí, o que acontece? Ele já gostava de música brasileira. Então, quando eu saía com ele, ele conhecia Caetano Veloso, ele conhecia o Chico, ele colocava músicas para a gente namorar, que eram as minhas músicas. Nossa Senhora, para mim era a coisa mais maravilhosa do mundo. E outra coisa que ele fez, eu ficava assim, ai meu Deus, eu não sei se eu quero namorar alguém que mal fala a minha língua. Ele entrou num curso de português para aprender a falar a língua. E uma vez ele me surpreendeu, ele me ligou, a gente conversou tudo em inglês. Aí no final da conversa ele fez assim, Miriam, você é maravilhosa em português. Nossa, ele ganhou, eu fiquei me sentindo nas nuvens e cada vez mais apaixonada por ele. E o que eu fiz com ele foi muito interessante. Logo no começo do nosso namoro, ele sabia jogar xadrez. E e ele gostava de jogar xadrez, era uma coisa que ele fazia. Eu nunca tinha jogado xadrez na vida. Então, quando a gente, entre beijos e jantares e tal, a gente começou a colocar xadrez bem no comecinho, 2 semanas, 3 semanas de namoro, a gente começou a buscar coisas para fazer juntos. Vocês precisam arrumar alguma coisa em comum para fazer juntos. Aí, ele fez uma viagem, ele foi para Nova York, ele tinha uma viagem para fazer super curta, 2 dias, e aí eu fui numa livraria, numa library, aqui nos Estados Unidos, peguei uns livros de xadrez e fiquei estudando xadrez por 2, 3 dias. Eu li todas as dicas de xadrez possíveis. Quando ele voltou, vamos jogar xadrez? E aí ele, que sempre ganhava, porque ele era o meu professor de xadrez, veio todo dono da bola, certo? O mais poderoso. E eu nada aconteceu, conversando, e eu prestando atenção nas minhas dicas. O que aconteceu? Primeiro que nós jogamos, eu ganhei. Segundo que eu ganhei. Então, o que aconteceu? Eu o surpreendi. E esse é um exemplo prático que eu estou dando, mas como o jogo de xadrez, em muitas outras coisas, eu gostava de surpreender. Eu sabia que ele gostava de muqueca, de peixe, essa coisa bem temperada brasileira. Então, no nosso aniversário de namoro, eu fazia muqueca de peixe. Enfim, surpreenda, descubra o que ele gosta,
para que você surpreenda de uma forma única, que vai fazer com que o queixo dele caia. Combinado? Esse é o passo 1. E vou dizer uma coisa. Quanto mais você fizer isso, mais atraído por você ele vai ficar. Descubra a cor que ele gosta, os lugares que ele gosta, os esportes que ele gosta, os livros que ele gosta. E, de uma forma super tranquila, vai e surpreenda. Então, Rosane falando, mas isso no namoro, mas como se eu não conheço nada dele? Adorei a sua pergunta. Adorei a sua pergunta. Olha só, vamos supor que seja a primeira vez que você esteja saindo com ele. Você não sabe nada dele. O que você vai fazer? Descobrir coisas nele que você possa ter em comum e jogar sementes. Então, vamos dizer assim, ó, no primeiro encontro, você indo já sabendo que você precisa descobrir o que ele gosta, você já tem as perguntas certas com ele, uma abordagem certa, e no final do encontro você já está tentando ver o que você tem que combina com isso para que você surpreenda. Rosane, eu respondi a sua pergunta porque eu adorei essa sua pergunta. E faz muito sentido isso. É lógico que assim, ó, no primeiro encontro, a gente está jogando pequenas sementinhas, certo? No segundo, a gente já está jogando um pouco mais. Ele gosta de ver que você está prestando atenção nele. Todo mundo gosta disso. Então, você sabendo o que ele gosta para ter essa familiaridade, isso vai dar para ele, estou me sentindo em casa com essa mulher. É esse o passo 1. É você mostrar para ele que vocês estão torcendo pelo mesmo time. Que legal, Rosane, eu estou vendo aqui que você... Isso aí, a Ediele, eu fuço o Facebook. Então, se você puder, inclusive, se você, por exemplo, está saindo com ele, é a primeira vez, mas tem amigos dele que você conheça, o importante é você saber do que ele gosta para conseguir arrumar algo em comum para que você possa surpreendê-lo. E eu quero dizer mais uma coisa, e eu vou me usar de exemplo mais uma vez. É hoje que vocês vão descobrir um monte de coisa minha. O Todd é velejador, ele adora velejar, ele adora o mar, ele adora barcos. E em São Francisco, que foi aonde eu conheci, é muito frio. Então, velejar era sempre muito frio. Eu detesto frio. Então, eu não gostava de velejar com ele. E aí eu te falo, você acha legal eu mentir que gosto de uma coisa para surpreender alguém? Aí eu acho que vai bater na autenticidade. Não, não é legal. Para mim não é legal. Tem mulher que é legal e eu não estou aqui para julgar ninguém, certo? Mas o que eu gostaria que você pensasse é que você vai ter a sua personalidade, vai ter coisas que ele faz e que você não vai gostar. Eu até às vezes ia com o Todd velejar, mas ele sabia que eu estava fazendo aquilo por ele, não por nós. E aí era muito legal, porque aí ele fazia coisas por mim. E aí há outros passos de sedução que eu vou dar na semana que vem. Mas o de hoje é você saber que você, de uma forma autêntica, encontra alguma coisa em comum para surpreendê-lo. Então, esse é o nosso passo 1. Agora eu quero ir para o passo 2, porque a gente tem muita coisa ainda para falar aqui. Permita que ele te impressione e demonstre interesse. Olha só, o homem precisa se sentir herói. Ele precisa se sentir admirado, ele precisa se sentir ouvido. Isso é uma coisa masculina. A mulher também. Mas nós mulheres, e tem mulher que tem um lado masculino super forte. Eu não vou explicar isso agora. Tenho outros vídeos que vocês vão encontrar. E tudo bem. Então eu quero dizer assim, o homem, e tem homem que é super feminino, né? Mas quando a gente fala do homem, aquela coisa, o lado mais masculino, ele tem a necessidade de ser admirado.
Quanto mais você mostrar para ele a sua admiração e o quanto ele te impressiona, mais atraído por você ele vai ficar. Então eu digo assim, ó, quanto mais você mostrar para ele que você gosta do que ele fala, mais ele vai ter para falar para você. Quanto mais você mostrar para ele, eu brinco, e o John Gray, que é aquele que escreveu Homens são de Marte, Mulheres de Vênus, ele é meu mentor e eu fiz aulas com ele. E eu me lembro de uma aula dele que ele falou, e eu já falei isso em algumas aulas minhas, de que se você quer impressionar um homem, você fala para ele assim, boa ideia! E eu sei que parece super bobo, mas é verdade. Você quer deixar ele... Nossa, ele vai falar, nossa, ela acha que eu tive uma boa ideia. O homem precisa sentir que ele sabe das coisas. Quanto mais você mostrar para ele que você admira o que ele sabe, mais ele vai querer te mostrar, mais atração por você ele vai ter. E eu quero ler o que a Marilda falou aqui. Sou muito feminina, mas tenho o meu lado masculino forte. Marilda, eu vou te falar, e tudo bem, não tem certo e errado, você tem que ser autêntica do jeito que você é. O que é legal, veja bem, o nosso lado masculino também gosta de ter grandes ideias e do homem falar, nossa, que boa ideia. Mas o legal é você deixar que ele pense que ele está tendo as grandes ideias. Então, num primeiro encontro, e eu já estou pensando na Rosane, logo no comecinho, quando ele falar alguma coisa muito legal, no primeiro encontro, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e desenvolva o assunto de uma forma que ele vai se sentir o máximo. Combinado? E aí, o complemento disso é assim, ó. E aí, isso vai até juntar com o passo 3. O homem, ele vai esquecer, nós mulheres, até as palavras que ele usou, na ordem que ele usa, a gente vai lembrar. A gente lembra do... Não, porque ele não falou, eu te amo. Ele falou, eu te amo. A gente sabe a entonação, as palavras, a gente guarda tudo. O homem, ele não lembra exatamente o que você falou para ele, mas ele lembra de como ele se sentiu quando ele estava com você. Então, veja bem, tudo que a gente está falando aqui é você conseguir entender no passo 1, e eu estou voltando lá, ter algo em comum com ele para que vocês tenham assunto, para que ele sinta atração por você para conversar. Pode ser desde uma bebida, no primeiro momento, se ele pedir alguma bebida que você gosta, conte uma história. Ah, porque a bebida, blá, 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 que ele vai falar, ah, ela bebe a mesma coisa. Um exemplo. No passo 2, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar interesse por ele, porque ele vai se lembrar que você dá atenção para ele. A Marilda está dizendo que dá uma de burrinha. Eu vou dizer uma coisa, Marilda, você pode fazer o que você quiser e cada uma faz o que quiser. Eu, dando atenção para ele, eu não sei se eu, Miriam, e eu estou pensando aqui nas minhas histórias, certo? Se eu me daria uma de burrinha. Eu dou uma de... Uau, eu sou super inteligente e você me merece, porque você é incrível. E eu espero que a Marilda tenha entendido o que eu tenha falado. E cada uma vai fazer de um jeito. Eu conheço um monte de mulheres, e a Marilda colocou burrinha dando risada, eu conheço um monte de mulheres que dão risada e a gente dá risada juntas. Elas falaram, nossa, eu fingi até que não entendi nada, para dar para ele se achar o máximo e me explicar. E um monte de mulheres fazem isso. A Ediele está falando, tenho que aprender isso. Muito difícil deixar ele liderar as coisas. Me mostro muito forte e independente. Racho conta, não conto com a carona dele. Então, quando a gente se mostra muito inteligente ou muito... E tudo bem, eu adoro que se mostre ou burrinha ou inteligente, não interessa. Mas quando a gente não sente interesse por ele, ele também não vai sentir interesse pela gente.
E ele precisa sentir que ele está impressionando você. Se ele vier com uma camisa bonita, elogie a camisa dele. Ele vai se sentir a última Coca-Cola no deserto. Ou é lógico que não é para mentir, mas encontre coisas nele para admirar, porque é isso que ele gosta. Ele precisa disso. E os homens, eles vão com as mulheres que, de uma certa forma, vão fazer ele se sentir bem. Agora, os homens legais, né? Tem homem que quer apanhar, mas aí você não quer um homem que quer apanhar, você quer um homem saudável. Passo 3, divirta-se. E esse passo é muito importante, principalmente, Rosane, nos primeiros encontros. Se você não estiver legal, se você não estiver se sentindo bem, não saia com ele. Ou então, ligue para uma amiga, fale com ela, desabafe com ela e depois sai com ele feliz. Porque não é a função do homem pegar uma mulher infeliz e tentar levantar. Ele, o homem, quando ele, boa noite Aline, seja bem-vinda. Quando o homem percebe que a mulher está muito baixo astral, ou é muito séria, ou muito pesada, ele não se sente atraído. Então, veja bem, encontre, principalmente nos primeiros encontros, encontre motivos para gargalhar. Encontre, é lógico que no começo você vai querer contar da sua vida, você vai querer contar da sua história, e tem coisa que não é tão legal. Deixa o peso de lado. Não, porque o homem não sabe lidar com o peso demais, ele tem vontade de sair correndo. Nós, mulheres, se o homem chegar com um peso enorme, algumas mulheres vão, mãezona, vão querer abraçar, vão entender, vão blá, 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 e já começa até a mimar o homem demais. Eles não têm isso que a gente tem, dessa forma. A atração para eles está no que eles se sentem bem. E eles gostam de leveza na mulher. Felizmente ou infelizmente, não sei como colocar isso, e eu tô até pensando aqui, gente, eu tô falando de uma forma geral, cada caso é um caso, tá? Porque às vezes eu tô falando aqui e é lógico que tem um monte de coisas que fogem à regra, mas quando, e num relacionamento, vamos dizer assim, ó, um relacionamento saudável, e eu vou até trocar o slide, porque eu acho que eu falo isso no outro. Num relacionamento saudável, por exemplo, eu tenho um relacionamento saudável com meu marido. Quando a gente briga, porque é lógico que a gente tem as desavenças. No casal, a gente também tem aqueles momentos de discutir o relacionamento. Quando eu estou triste, baixo astral, negativa, vítima, o que quer que seja humano e que eu também sinto, e ele também, nós temos um trato. Ó, vamos fazer uma coisa? Vai lá, melhora o que você está sentindo, vai para. Ele gosta de academia, de yoga, ele vai, eu vou fazer minhas compras, vou conversar com as minhas amigas, vou fazer meu pé e minha mão, eu vou melhorar do meu jeito, ele vai melhorar do jeito dele, e depois a gente vai sentar para conversar. Porque sabe o que acontece? Quando eu venho com a minha carga negativa e o outro vem com a carga negativa, a gente não sai daquele padrão. Então, num caso de relacionamento, e eu tô até lembrando da Silvia, e eu acho que a Silvia está aqui. Silvia, se você tiver, coloca um oi.
Fui jogada para fora mais uma vez. Perdi bastante gente. Vocês estão aqui ainda? Me desculpem, sumiu tudo. Eu fui jogada, eu prometo, meninas, eu mexi no meu computador, achei que não fosse mais acontecer isso, e agora aconteceu de novo. Mas tá voltando, voltou. Então, estamos aqui, estamos juntas. Eu até suei agora. Pareço muito sério. Os homens têm medo de chegar em mim e me convidar para sair. Oi, Tereza. Edna está aqui ainda. Desculpa, caiu. Rosane está aqui. Vamos dando um oi de novo? Estamos aqui? Voltou. Desculpa, para mim também. Estava aproveitando para ver o começo que eu perdi e nem isso consigo fazer mais. Olha só, eu vou colocar parte 1 e parte 2. Que bom, Janaína. Então eu vou... vai ser essa é realmente a última vez que eu estou fazendo com esse meu computador, eu realmente não sei. Que loucura. Mas agora voltou ao normal. É a tecnologia, ainda bem que eu ainda estou aqui. E eu vou voltar lá no meu slide, que eu estava dividindo com vocês. E deixa eu lembrar, a gente estava falando de divirta-se. E eu quero voltar lá. E já vou começar a dividir a minha tela com vocês. Vamos ver se eu consigo. Tomara que eu consiga. Eu já estava indo tão bonitinho. Olha só, fala para mim que vocês estão vendo a minha tela, de novo, aquele casal dando risada. E aí eu já vi que algumas meninas escreveram aqui que são muito sérias. E aí eu já quero falar para você algo muito importante, que é a autoestima. Então eu quero dizer uma coisa, eu até vou dar um curso de autoestima, e eu já fiz vários cursos, eu já dei vários cursos. Ah, Silvia, o que você ia falar de mim? Era de mim? Silvia, eu acho que era de você. Ai, que bom que você me lembrou que eu ia falar, eu acho que era de você, e ainda bem que assim, e desculpa eu abrir dessa forma, mas eu não sei se é você, porque tem mais de uma Silvia, mas me fala se for. No fórum, tem a Silvia que me escreveu, será que eu devo mentir? Porque você colocou que não era para falar do ex. Então, olha só, eu não tenho um curso que eu dou, que é o Pronta para o Romance, e nesse curso são os 7 erros que a gente comete no amor. E um dos erros é a gente falar do ex no começo do relacionamento. Sai no primeiro dia com ele e vai falar do ex, ou então de mais de um ex. Então, Silvia, não sei se é você ou não, se você é essa Silvia, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é lógico que a gente não vai mentir, a gente vai falar a verdade. Porém, quando a gente for falar a verdade, a gente não vai colocar um peso na verdade. O que me assusta é ver a mulherada falando assim, ó, porque eu fui falar com ele, eu falei, porque aquele meu ex não presta, porque aquele vagabundo, porque aquele não sei o quê. Gente, o homem vai falar assim, meu Deus, se ela tá me falando isso do cara, e o homem é parceiro. O homem, quando ele vê o outro homem sofrendo, ou passando por alguma coisa, ele é parceirão. Ele vai falar, gente, eu consigo me colocar no lugar desse homem e eu não quero que essa mulher fale isso de mim. Então, o que eu quero dizer? É lógico que não é para falar que o ex foi maravilhoso se ele não foi. Porém, e a Edna está falando, eles perguntam demais das nossas vidas. Ótimo. E aí a gente vai para o nosso passo 4, Edna, aguenta aí. Porque no passo 3 é lógico que você vai falar da sua vida, não existe nada na sua vida que você não vai falar. Mas no começo, não coloque peso no que você estiver falando. Porque se você estiver colocando, é uma autossabotagem
e isso significa que a sua autoestima não tá legal. Porque quando a gente tem autoestima, a gente dá até risada de estar solteira. A Edna tá colocando assim, o namoro não deu certo. Meu namoro não deu certo, mas eu sou maravilhosa do jeito que eu sou, certo? Se não deu certo no passado, não significa que eu não seja boa. Uma mulher com autoestima legal, ela tem as histórias que ela tiver que contar, mas ela sabe que ela é um sucesso. E isso você precisa no passo 3, mostrar para ele que você vai se divertir com ele. Ele vai falar assim, gente, eu não acredito que essa mulher está solteira. É isso que ele tem que pensar. Gente, uma mulher divertida, inteligente, que me dá espaço, eu não acredito que ela esteja solteira. É isso que a gente vai querer jogar. E eu tô vendo ali um monte de meninas escrevendo coisas. Se eu for ler tudo, eu vou perder aqui o meu segmento. Depois eu vou voltar e vou ler todas vocês. Então, Ediele, falando que está vendendo falando do ex. Não, não fale do ex. De uma forma sutil você pode falar, é lógico, mas sempre de uma forma leve. E a Roseli está falando uma coisa que eu realmente recomendo nos primeiros encontros com os homens. Achar coisa boa para falar, porque é essa a impressão que ele vai ter de você. Se o cara é saudável, ele vai entender que você é saudável também, ao invés de... É engraçadíssimo mulheres que só ficam reclamando e arrumando motivos para reclamar. Gente, vai com ele no restaurante, tenta reclamar o menos possível. Tenta se concentrar no que é legal. Eu não gostei muito da comida, mas a bebida está ótima. Porque no começo é isso que vai chamar a atenção dele. É o seu positivismo. Isso é uma característica feminina de fazer da vida algo melhor. O homem não tem essa capacidade do jeito que a gente tem. Então, eles buscam isso na gente. E essa dica que eu estou te dando vale ouro. Por favor, não esqueça. Outra dica, e aí vale para Edna. Desperte a curiosidade dele. O homem, ele gosta de quebra-cabeça. Ele gosta para que ele pense em você e ele volte a te procurar. Ele tem, para ter você na cabeça dele, que ter algum ponto de interrogação. Tem que ter alguma coisa em você de misterioso para que ele fale, nossa, eu quero sair com ela de novo, porque ele quer saber alguma coisa a mais, ou ele quer ter alguma coisa a mais, ou ele quer ver alguma coisa a mais. Eu já vou falar de cara uma coisa que é a minha opinião, não é a verdade, certo? Mas eu quero dizer que a minha opinião é bobagem dizer que sexo no primeiro encontro é errado. Eu, Miriam, particularmente acho isso uma bobagem. Acho que não tem nada a ver. Se acontecer sexo no primeiro encontro e foi bom, vocês se divertiram, ótimo, ele vai voltar. Eu acho, o problema é quando fica baseado só no sexo. Mas se foi a primeira vez, se foi a terceira vez, não interessa. Mas mesmo se vocês transarem no começo, já na primeira, na segunda vez, deixa alguma coisa de mistério, aquela sensação de, nossa, eu quero mais, porque eu não peguei tudo que eu tinha para pegar. É isso que vai fazer com que ele caia por você, que ele se impressione por você, saber que você tem alguma coisa a mais. Então, a tua pergunta é assim, o que eu posso fazer para deixar esse homem com ponto de interrogação? E, pode ser uma roupa que você coloca que mostre alguma coisa pela metade. E eu quero dizer assim, é uma bobagem isso que me veio na cabeça agora, é só um exemplo bobo que eu vou dar, mas que tem um pouco a ver. Vamos supor que você tenha sei lá,
um machucado, olha que bobagem que eu estou pensando, um pet, eu não sei como é que fala em português, sabe aqueles, quando a pessoa vai parar de fumar, ou então para ter bebê que coloca plasma, como é que fala? Em plasmo. Aqui a gente fala pet, que você coloca adesivo, obrigada. Coloca o adesivo e deixa a roupa. Esse é um exemplo bobo que eu estou dando para você usar a sua imaginação. Deixa o adesivo à metade, assim, vai mostrar. Uau, sabe? E uma coisa que assim, é uma bobagem, mas é uma brincadeira que você pode encontrar coisas de brincadeira. Não é para. É coisa simples, pelo amor de Deus, é coisa divertida. É coisa simples, mas é aquela sensação de que ele quer te ver de novo porque você precisa terminar alguma história com ele que não foi bem explicada. Emplasto, era essa a palavra que eu estava procurando. Então, esses são os passos do encontro de hoje. E o meu próximo slide eu vou mostrar todos eles do jeito que a gente falou. Então, são 5 passos, sendo que o primeiro eu coloquei 0. Então, o nosso passo 0, que é um dos mais importantes, não queira impressionar a todos. 1. Encontre rapidamente alguma coisa que vocês possam ter em comum e que você vai surpreender. 2. Mostre para ele que interesse no que ele está falando, deixa ele falar, mostra interesse. Uau, boa ideia! Nossa, que genial! Mostra interesse e surpresa. Nossa, eu jamais teria pensado nisso. Mostra interesse. 3, divirta-se com ele, você precisa dar risada com ele. E 4, desperte a curiosidade dele. Se ele ficar com um ponto de interrogação, ele certamente vai voltar a te procurar várias vezes. Ok, falei, e agora eu quero te perguntar, e eu tô vendo que as meninas estão aqui numa conversa só, e aí eu quero perguntar, de tudo isso que a gente falou aqui, o que você aprendeu? O que você aprendeu nesse nosso encontro? Porque se você tiver uma coisa que você aprendeu, já valeu demais. Então eu queria saber uma coisa. E se você escrever, eu vou adorar saber. Uma coisa. Eu aprendi que... E eu tenho certeza que você aprendeu mais de uma. Mas quando a gente tem uma, a gente coloca em prática. E aí o que eu quero que você faça? Eu quero que você coloque em prática o que nós colocamos aqui. E como seria isso? Não precisa ser encontro de namoro, não precisa ser nada. Pode ser até um homem do trabalho, um homem que você... um vizinho... Mostre o interesse, acha alguma coisa em comum, começa a praticar o que a gente está falando aqui, sabendo que você só está praticando. Porque aí, quando for para colocar em prática, você já está fera. Janaína, aprendi que temos que ser leves e autênticas. Sim, com leveza e autenticidade, você vai impressionar um homem, ele vai cair de 4 por você, Janaína. Ser gentil e interessada no outro com carinho. Sim, Roseli, você é muito gentil. E mostre interesse por ele, que ele fica de 4. A Simone, eu aprendi que devo prestar mais atenção ao que ele está falando, dando importância. Ótimo, Simone. Principalmente mulheres que já estão no relacionamento há mais tempo, precisam prestar atenção. Precisam se surpreender com eles e dar a importância. Edna, ser atenciosa no que eles falam. Ótimo. Ana, ser menos negativa para poder encontrar gostos em comum ao invés de enfatizar o que eu não gosto. Bingo, Ana. Adorei. Que mais? Ser boa ouvinte. Exercitar com os que não correm risco primeiro. Silvia, isso é fundamental. Você acha que o Neymar vai fazer gol na Copa se ele não jogar, não treinar fora de entrar de campo? Não. E o que te faz pensar, e o que me faz pensar que eu já sou boa sem praticar?
Você vai pegar tudo que a gente viu aqui, escrever uma listinha, passo 1. Como é que eu vou usar esse passo 1? Com quem que eu vou usar esse passo 1 hoje? E não é nem querer impressionar sexualmente ou querer impressionar todo mundo. É você saber que você está praticando para ver o que acontece. Marilda, autêntica sempre fui, mas percebi que continuar a ser original. Muito bem, Marilda, muito bem, muito bem. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito mais. Claudete, aprendi que devemos deixá-los importantes e de boas ideias. Exatamente. O John Gray, eu lembro dele na aula falando que a mulher, ela chega para o homem com vestido branco e um preto e fala assim, amor, com que vestido eu vou? Ele não tá nem aí, porque para ele qualquer um tá bom, né? Ele fala, vai com o preto. Ela vai lá, veste, vai com o branco. Isso vai fazendo com que o homem não queira mais dar opinião. Silvia, aprendi que devo me envolver com o que ele fala e dar uma pesquisada no assunto. Isso é importante, Silvia. Tudo é treino, Roseli. Ediele, aprendi que tenho que saber tudo dele e usar na prática. Tenho que me mostrar mais sensível para amaciar o ego dele. Se for falar do ex, buscar falar coisas boas. Exatamente. É isso mesmo. Agora eu vou falar para vocês, nossa, e a gente aprendeu muita coisa hoje, hein? Olha o perigo que vocês estão se tornando. Vocês estão vendo uma coisa dessa, né? Na semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, às 9, a gente vai pegar 3 dicas de sedução que são simples e infalíveis. E é lógico que eu vou estar falando para quem está se conhecendo, mas quem já está num relacionamento também vai aproveitar sem essas dicas de sedução que eu estou dando. Qualquer coisa, me escreva, miriam@miriakutcher.com.br e eu vou voltar para dar para a Rosana os passos para copiar. A Roseli ainda está escrevendo aqui um monte de coisinha que ela aprendeu. Essa Roseli está ficando perigosa. Rosane, 5 passos. 0, não querer impressionar. 1, encontrar rapidamente algo que vocês possam ter em comum. Quanto antes você encontrar, melhor. Se você conseguir encontrar nos 5 primeiros minutos de conversa alguma coisa em comum que você saiba e tenha interesse, que vocês vão desenvolver um assunto, já ganhou. 2, permita que ele te impressione e demonstre interesse. 3, divirta-se, faça ele dar risada. Ele vai lembrar de como ele se sente quando ele está com você. A pergunta é, como é que você quer que ele se sinta quando ele te deixar e for para casa? Que ele pense nos seus problemas ou que ele sorria lembrando que você fez ele rir? E 4, desperte a curiosidade dele. Deixe ele com a pulga atrás da orelha. Eu vou voltar a câmera aqui para mim, que já está na hora. E a Ediele colocou, cuidado homens, estamos chegando. Cuidado mesmo, porque eu vou falar uma coisa. A gente tem o poder, e eu espero voltar, deu certo. A gente veio com o poder de sedução. A mulher, ela veio, lá está Eva como a primeira, né, para mostrar para a gente o poder de sedução. Então, nós viemos com isso já na gente. O tempo vai deixando a gente esquecer. Então, o que eu quero que você faça? Que você pratique o que a gente fez essa semana, que aí na semana que vem a gente vai ter mais. E eu amanhã vou... Roseli, linda. Amanhã eu vou mandar a gravação para vocês com uma surpresa. Eu não vou falar, eu quase falei agora. Eu vou deixar vocês, eu vou fazer com vocês o que eu falei para vocês deixarem ele com ponto de interrogação. Eu vou dizer o seguinte, amanhã quando vocês receberem a mensagem com a gravação, vocês vão receber uma surpresa, tá? Eu agradeço demais a participação de vocês. Quarta-feira eu tô aqui de novo para você receber... fazer parte desse grupo, vai lá no meu website, miriakutcher.com.br, www, meu nome, miriakutcher.com.br, e lá tem um botãozinho que fala
participar dos encontros gratuitos. Registra lá que você vai sempre receber os temas dos encontros todos. Fiquem com Deus, boa noite. Oba, oba, oba. Janaína, adoro surpresa, adoro ficar curiosa. É isso que eu quero que você faça com eles, hein? Deixar esses homens com a pulga atrás da orelha. Ângela, não tem problema que você chegou atrasado, você vai pegar a gravação. Muito obrigado, meninas, muito obrigada. Fiquem com Deus, aproveitam, divirta, a vida é curta e a gente veio aqui para receber amor. E você merece ser amada. Fiquem com Deus. Gostou desse vídeo? Clique aqui no botão inscrever-se e não perca o próximo. E aproveite para clicar no link abaixo e conhecer o Pronta para